Olá, estudantes, eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Mas antes da gente começar, é aquele ritual de sempre. Separa o caderno, o lápis, a borracha e as anotações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui compartilhar uma janela. Então, tá aqui, né, as habilidades. Habilidades vão trabalhar hoje em identificar diferentes usos da tecnologia, reconhecendo sua especificidade e aplicabilidade em diferentes contextos, e seus impactos no serviço, na produção e na interação social, utilizando-as de forma criativa e ética, em processos que envolvam autoria e protagonismo. Vamos trabalhar também a habilidade de reconhecer a presença do cyberbullying, identificando diferentes formas de manifestação da intolerância digital, posicionando-se contrariamente e vislumbrando possibilidades de denúncia. Então, o tema da nossa aula de hoje é ética digital, né? Nós vamos iniciar nossa aula com um vídeo do CMSP, tá? E depois eu vou mostrar para vocês as atividades, que já está aqui no link, né? E também o link do material didático. A gente só vai usar esse material didático na semana que vem, porque semana que vem não tem o vídeo do CMSP, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Deixa eu compartilhar aqui agora o vídeo do CMSP, né? Tem que trocar toda hora o compartilhamento, senão a gente não consegue aqui fazer um compartilhamento legal. Então, vamos lá. Atenção ao vídeo. Hello! Bem-vindos, alunos da primeira série do ensino médio, para mais uma aula de tecnologia. Aula maravilhosa, aula assim, ó, alto astral ao lado da quem? Juliana. Ei, gente, eu não sou poliglota. Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula de tecnologia, estávamos com saudades aí. E essa aula, só falo que vai ser de arrasar. Vai ser só ousadia e alegria. A gente já tinha falado na aula passada que a gente ia continuar, né, as discussões em relação à ética digital, mas aí com uma outra pegada, né, Ju? Então, existem alguns pontos que a gente vai discutir, mas assim, a gente tem que ter o mesmo conceito, o mesmo pensamento. Então, se você perdeu a aula passada de tecnologia, procure no repositório, procure no YouTube, que é legal para complementar essa aula. As habilidades dessa aula, vamos combinar o seguinte, Fabiana, eu leio uma, você lê outra, pelo amor de Deus. Assim, tipo, não dá ficar o resto da vida lendo aí. Combinado. É, porque a gente combina as Você coisas começa? na hora. A gente combina as coisas na hora. Você começa? Eu começo, então, vamos. Identificar diferentes usos das TDIC, tecnologias digitais de informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção e na interação social, e utilizando-as de forma criativa, crítica e ética, em processos que envolvam autoria e protagonismo. Reconhecer a presença do cyberbullying, identificando diferentes formas de manifestação da intolerância digital, posicionando-se contrariamente a elas e vislumbrando possibilidades de denúncia. E você viu que rolou até um jogral que a gente não tinha combinado? A gente é maravilhoso. Então, vocês aí, primeiro ano, já tiveram umas aulas de sócio, já tiveram umas aulas de filosofia. Então, eu acho que essa pergunta aí vai ser... Sucesso, né? Então, para começar a aula, aquela pergunta marota vai aparecer aí na tela. Você sabe o que é ética? Isso aí, ó. Pensamento. Então, tá aí para vocês um minutinho, a gente já volta.
Fabi, depois de muitas respostas, aliás, não, só que não. Gente, boa tarde para todos aí que estão nos desejando boa tarde. Obrigada pelo carinho que vocês têm conosco. Fabi, desenrola. Então, bora lá. Então, vai aparecer aí na tela. Ética e moral, elas têm origens diferentes, por mais que elas, a gente muitas vezes pense nelas como sinônimos, mas elas são coisas um pouco diferentes. Então, a palavra ética, que vem do grego... a gente conversou sobre essa aula e ela fez um... Não, mas só imita, não precisa falar quem. É verdade que tudo é. Porque a palavra ethos, que vem do grego, que significa o modo de ser de uma pessoa, né? Ou caráter, tá? Então, ele tem muito mais relação com o indivíduo, o modo de ser do indivíduo. Quando a gente fala moral, a moral ela tem uma origem do latim. E ela vai ser relativa aos costumes. Então, vamos fazer, assim, um resumo bem pobrinho, tá? Porque eu acho que se a gente for, isso é um tema que daria uma aula inteira para a gente explorar, mas resumindo assim, a ética ela tem muito mais a ver com a ação individual e a moral ela vai ser em relação a todo o costume, né? E a relação não só das pessoas, né? Mas o indivíduo, sociedade, sociedade, indivíduo. A ética e a moral, muitas delas são compartilhadas, porque se a gente for pensar, a gente vive numa sociedade que tem ali as suas regras, tem a sua noção de certo e errado, então a gente compartilha muita ideia do que é certo e errado. Mas algumas dessas noções também, elas deixam de ser noções individuais, aliás, noções sociais, e elas passam a ser noções mais particulares. Tem coisas que eu acho super errado alguém fazer, mas não necessariamente a Ju acha super errado alguém fazer. Exatamente, existem pesos e medidas diferentes. Fabi, só queria deixar claro que o professor Daniel matou a charada. Eu coloquei lá para ele no chat aqui, ó. Parabéns. Professora Ju aqui, muito bem. Ele matou a charada, tá bom, Fabi? Matou a charada, porque não consigo lidar. Toda vez que eu leio o que vem do grego, é mais forte do que eu, entendeu? E aí, o que acontece? Essas questões de certo e errado, às vezes elas são particulares, mas às vezes elas são meio gerais. Acho que todo mundo concorda, assim, por exemplo, matar é uma coisa que, né, passou um pouco do limite do aceitável. Ainda bem que você disse que todo mundo concorda, né, Fabiana? Né? Sei lá. Mas, assim, a questão de matar, roubo, tem algumas coisas que a gente entende que são negativas e é compartilhado por todo mundo. Mas algumas ações individuais, às vezes a gente acha que não. Às vezes fala, nossa, mas você falou com aquela pessoa daquele jeito. Eu achei que você falou, mas... Até porque, Fabi, às vezes a maneira que eu falo não é a maneira que você escuta. Porque às vezes eu falo, Fabiana, chega! Eu tô querendo falar, tipo, Fabiana, chega! E aí ela interpreta de outra maneira, porque também tem a questão da gente interpretar de estar num dia onde as nossas vibes, estamos em good vibes ou bad vibes. Isso também tem a ver. Exato, o professor colocou uma coisa bem legal, e nem tudo que é antiético é ilegal. Por exemplo, não é ilegal você trair alguém. Mas não é ilegal. Mas, Fabiana, calma, cuidado com o que você está falando. Não, mas a gente, como sociedade, entende que é algo negativo. Sim. Né? Você não vai chegar, assim, pelo menos nunca aconteceu comigo de eu chegar para alguém e falar assim, fulano foi traída, e a pessoa fala, nossa, arrasou, maravilhoso, ó, alto astral. Não. Nossa, a sua comunicação ainda, tipo, meio alto astral. A gente entende como algo ruim, a gente olha e fala, não, isso é errado, isso não pode ser feito, né? Então, existem coisas que não necessariamente que é antiético, que é amoral, tem a ver só com uma legislação, mas ela tem a ver, muitas vezes, com a sociedade onde a gente vive, que a gente considera certo e errado. E, cotidianamente, no nosso dia a dia, a gente é desafiado a fazer escolhas, né? E entre o que a gente quer e o que tem a ver com o bem coletivo, né? Então, quando a gente fala, principalmente em relação à internet, quando a gente fala sobre e-mails, redes sociais, fóruns, chats, entre outras coisas, a gente também se encontra na frente desses dilemas entre o que a gente quer falar e o que a gente deve falar, o que é algo egoísta da minha parte e o que é algo que não é que eu estou pensando no bem comum. Então, às vezes, a gente acha que existem dilemas éticos que a gente, né, na hora você olha e vai meio automático, né? Eu não vou fazer isso porque, poxa, né, vai ser mancada, né? Mas tem certas coisas que a gente tem que parar para pensar de, assim,
Tá, mas será que eu vou de acordo com o meu interesse ou com o interesse comum? E aí é que muitas vezes a gente tem que parar e pensar um pouco melhor do que agir só no impulso, né, Ju? E aí você está falando, Fabi, em vida real ou vida virtual? Nas duas. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. A vida virtual e real, elas andam juntos. Não é que assim, uma coisa é ilegal, imoral na internet e na vida pessoal, não. Elas andam ali, elas caminham juntas. Então, a gente precisa sempre ter discernimento e pensar um pouquinho antes de agir. Exato. E aí, quando a gente toma, né, essas decisões, a gente acaba pensando normalmente nas consequências. Eu não vou fazer isso, porque isso tem uma consequência. Até porque tudo na vida tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, depende daquilo que você está plantando. Exato. Vai aparecer aí na tela para vocês. E o problema é que o ambiente virtual, ele causa meio essa noção de invisibilidade e que você não tem total responsabilidade sobre as suas ações, né? Então, muitas vezes a gente tem atitudes ali que vão contra certas questões, até mesmo a nossa segurança. E quando a gente fala sobre novas tecnologias, né, principalmente a internet, tem uns dilemas éticos que entram em relação a esse uso, né? Em relação a compartilhamento de dados, né, não autorizados, a garantia da identidade do usuário, uso indevido de dados, informações veiculadas, garantia de veracidade das informações, proteção contra cópias não autorizadas. Então, tem várias coisas aí que são dilemas éticos, né? Então, assim, eu criei um vírus, mas esse vírus, ele é para poder derrubar uma célula terrorista. Nossa, eu viajei longe. Mas esse vírus também pode ser usado para poder roubar informações do computador de qualquer pessoa. Então, assim, eu devo criar ou não? Porque ao mesmo tempo que ele pode fazer algo bom, ele pode fazer algo muito ruim. Quando a gente fala assim, bom, as pessoas... a gente tem que ter acesso às informações das pessoas, né? A gente precisa saber o que as pessoas estão fazendo, se elas estão cometendo crime ou não. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer o direito à privacidade. Então, a gente vive nesse constante dilema ético, principalmente num mundo que é muito novo. E por mais que você fale, mas eu nasci na internet, entendeu? Eu era criança já ali no computador, eu sou, assim, nativo digital. Tem muitas coisas que a gente não para pensar, porque o uso é tão automático que a gente não pensa no que está por trás disso, né? Muitas vezes a ética e a moral dentro da nossa sociedade, ela já está meio naturalizada na gente por todo o processo que a gente passa, né, durante a nossa vida. Mas quando é um outro ambiente que ainda está em construção, porque ainda assim se discute muito sobre algumas questões da internet, e isso se torna um pouquinho mais turvo, eu acho, Ju. É legal, Fabi, a gente começar a verificar que as nossas vidas são feitas, são permeadas de acordo com o longo de uma vida, né? Aquilo que eu tenho, que eu aprendo que é ético e moral, é aquilo que eu vou ensinar para os demais. Porém, ao passar do tempo, a maturidade tem que nos ensinar de que maneira nos comportarmos. Isso é muito legal. Aí que está a questão da progressão do ser humano, seu assim como indivíduo. Nossa, eu mandei várias mensagens aqui, que o meu celular estava desbloqueado, e ele mandou várias letras aleatórias. Mas você tá doida? Tops. Não, ele ficou mandando mensagem aqui. Então, assim, a gente trouxe aí um texto, né, pra gente pensar. Você lê para nós, Ju? Leio, meu amor. Pensar sobre atitudes, valores e normas é pensar também sobre comportamentos. As atitudes são expressas na ação, na conduta. No dia a dia, muitas vezes, os comportamentos são incoerentes e até mesmo contraditórios. Ou seja, na formação de atitudes, vive-se um processo não linear. Em alguns momentos, o comportamento de uma pessoa pode ser considerado imoral ou impulsivo. Fabi, palavras lindas. O que tudo isso quer dizer? Então, assim, durante a nossa vida, como eu já falei para vocês, né, mas ninguém é
né, que fica falando, ai, fada sensata, não sei o quê. Ninguém é isso o tempo todo. Ninguém é uma pessoa perfeita, absoluta, que nunca comete um erro, nunca age por impulso, nunca fala algo que não deveria. E muitas vezes é incoerente até com o que a gente acha. Porque, por exemplo, eu falo aqui, você não pode xingar as pessoas, você não pode falar mal das outras pessoas, ponto. Ok, e isso para mim é o que eu entendo como algo que não deve ser feito. Mas isso não significa que no momento de raiva eu não vai chegar, você, não fale, engole, você, entendeu? É um ridículo. É um bobo. E maravilhoso. Eu sou dessas. Eu vou virar, você é um bobo, né? Então, assim, você tem ali o bobo. Importantíssimo. Então, você tem xingamentos assim. Muitas vezes isso acontece no impulso. E a questão é, todo mundo é passível de erro. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão começando eu fico numa questão de que, às vezes, eu acho que as pessoas entendem isso, mas que muitas vezes elas não entendem. Mas eu acho que isso está ligado, Fabi, de como você se comporta com esse erro, né? E aí também tem a interpretação do outro. Então, eu cometi um erro, eu chamei alguém de bobo, e aí, Fabiana, eu chamei fulano de bobo. Você vai me rotular ou me julgar de acordo com a minha atitude até posterior. Porque, Fabi, eu chamei fulano de tal de bobo, mas, puta, tava de cabeça quente, depois eu fui lá, pedi desculpa, ok, tudo bem, porque existem momentos, eu volto a dizer, podemos estar num dia bad vibes, good vibes, e isso determina como a gente reage às situações do dia a dia. Então, o que a Fabi está falando é totalmente real e plausível. Podemos, sim, cometer erros. Somos seres humanos que cometem erros, porém, o que fazemos com o erro? Exato, né? É a questão de você se retratar, de você desfazer aquilo que você fez e, principalmente, ser coerente com o seu discurso. Porque, assim, uma coisa é você, no calor do momento, numa situação, assim, X, você, no impulso, fazer algo que vai contra aquilo que você fala no momento, no calor da emoção. Outra coisa é você, que a gente falou nas últimas aulas, é você fazer isso conscientemente na internet, porque você acha que existe uma diferença entre a internet e a realidade. E não, porque no fundo, indiferente do meio onde você está, você é a mesma pessoa. E quem está cometendo isso, quem está fazendo isso, é você, não é o seu computador. Exato, ele está escrevendo sozinho, igual o seu celular. Quando escreve sozinho, escreve letras aleatórias, né? Não julgamentos, até mesmo questão de preconceituosa, homofóbica. Então, essas coisas assim que não entram na minha cabeça, gente. Como um ser humano pode ter coragem de fazer isso virtualmente e quando está assim na frente, eu falo, não, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Para, respira. Algo está errado aí. Exato. E aí a gente falou bastante nas últimas aulas sobre a ética, principalmente vinculada a nós, né, como pessoas, mas a gente vai colocar ali alguns dilemas, assim, gerais, né, das redes, que a gente trouxe como exemplo para vocês, né, que muitas vezes a gente perde a noção. E eu digo a gente como sociedade, não a gente, eu, você especificamente. Então, a gente tem aí, né, Ju, o uso de linguagem informal para situações formais de trabalho. Então, a gente tem que saber se portar em determinados locais, né? Uma coisa é a gente tá ali na minha... Gente, eu tô com um problema com o cabelo aqui, mas calma, vai resolver. Pronto, resolvi. Uma coisa é Tudo gente... bom, meninas? No vídeo de hoje. Não, é sério. Uma coisa é a gente ter aquele momento, por exemplo, eu e a Fabiana, nós somos muito amigas, no trabalho e fora do trabalho. Mas o jeito que a gente lida aqui dentro da EFAP, a gente não pode trazer o que a gente faz lá fora, como a gente fala lá fora, aqui para dentro. Porque é um ambiente onde nós temos outras pessoas e onde a gente tem que prevalecer a serenidade. Isso é maravilhoso. Mandar para as pessoas, e aí, firme, tudo bom? Como você tá? Não, assim, a gente às vezes tem que entender que a gente também no ambiente digital tem que separar as nossas condutas. A gente tem o que a gente estava falando sobre comentários maldosos ou irônicos que podem constranger alguém, tá? E é importante esse constranger, porque às vezes você faz um comentário maldoso ou irônico
numa piada, por exemplo. Mas tem que ser engraçado para os dois lados, né, Fabiana? Exato. Só que quando isso prejudica alguém, prejudica alguma pessoa, constrange alguém, isso se torna um problema. Exatamente. Aí a gente tem até a questão um pouquinho do cyberbullying, né, Fabiana? Que uma coisa é virar e falar, Fabi, verdinha. Eu te chamei de trolls outro dia, não foi? Chama de troll. Eu chamei de trolls. Mas assim, foi uma coisa que ela achou engraçado e eu achei engraçado. Foi algo ali entre nós duas, por conta do cabelo dela e tal, enfim. E foi legal. Agora, eu chegar lá na minha rede social e falar, gente, vocês viram? A Fabiana de Tecnologia e Sociologia tá parecendo trolls. Que feio! Maravilhoso, que agora ela fala isso. Mentira. Sim, mas... Eu gosto desse. Trolls é troll. Aí, o que acontece? Tem essa questão de entender que tem certos comentários que assim, mas não precisa fazer, né? Tipo, é uma coisa sua. Tem a questão de você assumir identidade, se passar por outra pessoa. A gente vê muito isso no Catfish, tem um programa, né, só sobre isso, chamado Catfish. Mas é justamente você... mano, pra que criar fake? Fake. Porque, assim, se você tá fazendo algo que não tem problema nenhum você fazer, porque fala que cria fake... Não, eu crio fake. Só pra dar uma olhadinha, uma bisolhadinha ali, ó, Fabiana. Mas se não tem problema, por que você não faz isso com o seu próprio perfil? Eis a pergunta. Né? Então a gente começa a pensar assim, se o que você está fazendo não é errado e não tem problema, por que você está querendo se esconder atrás de uma outra imagem? Né? Ou se passando por uma outra pessoa, enganando outra pessoa, às vezes criando falsas esperanças, né? Dando uma noção errada por, sei lá, pro seu próprio entretenimento, porque eu tenho certeza que outra pessoa não vai ficar muito feliz. Essa foi boa, seu próprio entretenimento, assim como se eu pegasse aqui e postasse um vídeo da Fabiana sem a permissão dela. Então, assim, fizemos um vídeo ali, as duas brincando, zoando, e eu vou lá e vou postar, porque eu tô assim, né, eu tô postando tudo. Eu já postei os trolls, agora eu vou postar você lá, tipo, assim, ó, com cara de tonta, assim, ó. Eu adoro, Juliana. Juliana faz propagandas minhas maravilhosas. Não, aquele momento que você deita e dorme, assim, sabe? Não sei, não, impossível. Mentira, porque eu não deixo ela dormir, porque eu fico falando no ouvido dela. Nunca. Mas não é legal, gente. Não é saudável. E isso às vezes acontece nas escolas, até para tirar sarro com os outros, e a pessoa que posta acha que ela é o máximo. Nossa, eu sou o máximo porque eu postei aquela foto, aquele vídeo. Não, é o contrário. Você, principalmente, quando a gente fala de direitos autorais, você tirando view de outra pessoa para o seu próprio... tipo, eu vou ganhar em cima do trabalho de outra pessoa. Né? Isso é muito complicado. Porque você, por exemplo, eu achei muito lindo uma arte que a Ju fez, eu reposto no meu Facebook, no meu Instagram, e marco a Ju e falo, gente, olha o trabalho dessa mulher maravilhosa. Porque tá tudo verdade. Porque é verdade. E aí, isso é uma coisa. Eu pegar aquilo e passar como meu para ganhar os créditos em cima é muito complicado. A questão da invasão de privacidade, né? De você ir lá, ler o histórico das pessoas, entrar no Facebook que não é seu para ler conversa, abrir o WhatsApp das pessoas para ler o que elas estão escrevendo, sendo que o WhatsApp não é seu, né? Então, isso tudo é invasão de privacidade. Então, quando eu tenho com meu namorado lá, eu posso olhar lá o que ele está escrevendo? Pode? Não. Né? Principalmente assim, se você tem uma relação onde isso foi acordado, é uma coisa. Você pegar o celular de outra pessoa sem ela saber para ficar bisbilhotando a vida dela, isso é invasão de privacidade, né? Tipo, basicamente. E falta de respeito. Falta de respeito. Né? Então, existe a questão de você ter uma liberdade para isso, mas existe muitas vezes o pessoal fazer isso sem o consentimento da outra pessoa, tá? E não só o WhatsApp, mas redes sociais, e-mails, enfim, diversas outras coisas, né? Postagem de fotos e vídeos com cenas de nudez e sexo, isso é muito complicado, porque, assim, existe muita questão sobre isso em relação a quem está tendo acesso a isso, né? Você está fazendo isso num perfil aberto, onde pessoas estão tendo acesso a imagens que elas não deveriam ter. Você está incentivando certo tipo de comportamento para pessoas que não deveriam, que não têm idade, por exemplo, para ter acesso a esse conteúdo. Você está expondo uma pessoa que não sabe que você está compartilhando essas imagens, né?
E isso entra também no uso de imagens sem autorização, que é mesmo que a gente falou sobre os vídeos, por isso que eu falei, posso compartilhar uma foto da Juliana desde que eu marque e dê créditos a ela, né? Extorsões e invasões, né? Invadir conta, roubar conta, extorquir pessoas online. Propagação de vírus que inutilizam arquivos. Então, tipo, não, vou montar um vírus aqui porque eu tô sem nada para fazer no domingo e vou invadir a conta das pessoas para elas não conseguirem usar o computador. Outro problema. Uso de senhas sem autorização, né? Entre outros. É muito diferente, por exemplo, vou contar problemas. Eu tenho a senha, da mesma maneira que a Juliana tem a senha do meu, e a gente sempre esquece, mas eu tenho a senha, por exemplo, do computador dela, que às vezes ela tá em aula, eu preciso pegar alguma coisa do computador dela, eu entro lá. Toda vez que eu entro, ou que eu mexo em alguma coisa, eu falo, Juliana. Entrei. Aí eu já falei, Fabiana, tudo bem, não precisa perguntar, porque às vezes tem que subir alguma coisa no sistema. Não, Fabi, pode? A partir do momento que eu dei o uso para ela da minha senha, eu dei a permissão. Porém, ela sabe que a privacidade, a permissão dela é até o ponto X. Então, Exato. Esse respeito é o que faz um relacionamento, seja lá qual for, né, de que forma, de que maneira for, ser agradável e sadio. Eu vi uma coisa que a professora Amanda falou, aqui em casa não tem privacidade. Essa questão de privacidade tem muito a ver com a idade. Né? Quando você tem uma criança em casa, realmente, né, você tem que ter certeza que ela está acessando conteúdos bons, que não está tendo problema, que não está rolando nenhuma coisa, que ela não tem maturidade. A gente fala, por exemplo, eu e a Juliana, a gente está aqui, eu ir lá pegar o celular dela e começar a ler as mensagens dela, bisbilhotar. Começar a mandar mensagem para todo mundo aqui, como se fosse eu. Garantia de segurança é muito diferente de invasão de privacidade, né? Acabou a aula. Acabou. Obrigada. Já começou a falar, o professor Rael, professor Bruno, obrigada aí pelos elogios. Não percam as próximas aulas que estão magníficas, fantásticas. E vamos ficando por aqui, Fabiana. Exatamente. Bom, então eu interrompi para vocês aqui, né, o compartilhamento, tá? Vamos voltar lá para o nosso material. Eu estou compartilhando esse vídeo com vocês do CMSP, né? Só para lembrar aqui, porque como vocês viram que ela mesmo falou, né? Esse material é um material da continuação da aula passada, né? Que a gente já assistiu. Então, se eu não compartilhasse com vocês, ia ficar faltando uma parte aí, tá bom? Mas aí, semana que vem, a gente não tem o CMSP e a gente, então, retorna aqui o nosso forma de aula, tá bom? Então, já mostrei para vocês aqui, né, esse material didático aqui, que é a lousa digital, ele não vai ficar disponível nessa semana, porque semana que vem a gente vai usar uma parte desse material também, tá bom? Quer dizer, vai ficar disponível, né, mas vocês vão olhar na semana que vem. Então, deixa eu só voltar aqui, compartilhar um outro material, que é um tal de compartilhar, né, gente, nessa aula, só para mostrar a vocês a atividade, tá bom? Que vocês vão fazer, que está lá também, né? Então, a atividade está aqui, mais uma vez, outro link para acessar o vídeo lá do CMSP, para assistir, tá? Aí, vocês vão colocar aqui a turma de vocês, ó, tem esse asteriscozinho aqui, é porque não pode deixar de fazer, tá bom? E aí, vocês vão responder essa pergunta aqui. Eu errei, professora, agora o que eu faço? Tirei 0. Posso fazer de novo? Pode e deve, tá bom? Então, é só isso aqui para você clicar lá, né? Vai estar lá no seu grupo, vai estar lá no grupo de tecnologia. Então, você vai só clicar aqui nas opções, né? E ver se está certo, se está errado. Se estiver errado, posso fazer de novo, tá bom? Sem problema nenhum. E aí, a gente volta aqui, né? Agora eu posso ativar a câmera, porque não vai travar nada, não vai cair nada. Então, eu vou ativar a câmera para a gente poder conversar. Bom, gente, vamos ficar por aqui nessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do CMSP, né? Não deixem de forma alguma de fazer essa atividade, porque essa atividade, ela conta ponto e ela também diz para mim que vocês estão assistindo a aula gravada, porque senão eu fico no vazio, sem ter nenhum retorno, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Beijo no coração e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!